Depois que o povo de Israel retornou do exílio na Babilônia, eles se concentraram em restabelecer suas práticas religiosas e sociais em sua terra natal. O capítulo 3 de Esdras narra a reconstrução do altar e a celebração das festividades religiosas, destacando a importância de restaurar a adoração a Deus conforme os costumes antigos. No primeiro versículo, vemos que chegou o 7º mês e os filhos de Israel estavam nas cidades. Todos se reuniram como um só homem em Jerusalém. Esse detalhe é significativo, pois mostra a unidade e o compromisso do povo em restaurar sua fé. O 7º mês, também conhecido como Tisri no calendário judaico, era um mês particularmente importante, marcado por festividades como a Festa das Trombetas, o Dia da Expiação e a Festa dos Tabernáculos. Yeshua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, juntamente com Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, começaram a construir o altar do Deus de Israel para oferecer holocaustos. A construção do altar antes mesmo de reconstruir o templo demonstra a prioridade dada à adoração e sacrifícios a Deus. Eles fizeram isso como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus, reafirmando sua adesão às tradições antigas e à lei. O povo tinha um temor dos povos vizinhos, mas isso não os impediu de prosseguir com a obra. Eles começaram oferecendo holocaustos matinais e vespertinos ao Senhor. Essa prática diária de sacrifícios era uma expressão de devoção contínua e uma tentativa de restaurar sua identidade religiosa. A celebração da Festa dos Tabernáculos foi um dos eventos centrais nesse período. Esta festa, descrita em Levítico capítulo 23, versículo 34, é uma comemoração da peregrinação dos israelitas pelo deserto após a saída do Egito. Durante 7 dias, o povo habitava em cabanas feitas de ramos, lembrando-se de como seus antepassados viveram durante o Êxodo. A observância dessa festa era uma maneira de reconectar o povo com sua história e suas raízes espirituais. Durante a celebração, eles ofereceram holocaustos diários, conforme o número prescrito na lei para cada dia. Além disso, ofereceram os holocaustos contínuos, os das luas novas e os de todas as festas sagradas consagradas ao Senhor, bem como as ofertas voluntárias. Essas atividades mostram um esforço renovado em seguir fielmente as diretrizes religiosas e manter um ciclo de adoração contínua. A partir do versículo 7, vemos que eles contrataram pedreiros e carpinteiros e compraram cedros do Líbano para a construção do templo. Os cedros do Líbano eram especialmente valorizados por sua qualidade e durabilidade, e já tinham sido usados na construção do primeiro templo por Salomão, como descrito em 1 Reis, capítulo 5, versículo 6. A utilização desses materiais não só garantiu a qualidade da construção, mas também simbolizou uma continuidade histórica e espiritual. No 2º ano após seu retorno a Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel e Yeshua iniciaram a construção do Templo do Senhor. O 2º mês, Iyar, foi o mesmo mês em que Salomão começou a construir o primeiro templo, conforme registrado em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. Esta escolha não foi acidental, mas uma tentativa consciente de se alinhar com a história e a tradição. Os levitas, com idade de 20 anos ou mais, foram encarregados de supervisionar a obra. Os levitas eram a tribo designada para cuidar das responsabilidades religiosas e administrativas do templo. O fato de serem encarregados da supervisão mostra a seriedade e a organização com que abordaram a reconstrução. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo, houve uma celebração. Os sacerdotes vestiram-se com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvar ao Senhor segundo a instituição de Davi, rei de Israel. Eles cantaram alternadamente, louvando e dando graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Essa celebração não só marcou um progresso físico na construção, mas também foi um momento espiritual de louvor e gratidão. Contudo, enquanto muitos se alegravam e louvavam, alguns dos sacerdotes, levitas e chefes das famílias mais velhas, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz ao verem os alicerces do novo templo sendo lançados. Esses anciãos lembravam-se do esplendor do primeiro templo, construído por Salomão, e agora viam uma versão mais modesta sendo erguida. Essa mistura de alegria e tristeza simboliza a complexidade da restauração, um novo começo, mas também uma lembrança dolorosa do que foi perdido. O som da celebração e do choro era tão alto que não se podia discernir a alegria do pranto. Isso mostra a intensidade das emoções envolvidas.
O povo estava experimentando um renascimento espiritual, mas ainda havia cicatrizes do passado que não podiam ser ignoradas. Os comentários explicam que esse período de reconstrução foi essencial para restaurar a identidade e a fé do povo de Israel. A ênfase na construção do altar e na observância das festividades destaca a importância da adoração comunitária e da fidelidade às tradições. Mesmo em meio ao temor dos povos vizinhos e às lembranças dolorosas do passado, o povo perseverou, mostrando uma resiliência notável. Historicamente, o contexto deste capítulo situa-se no período após o Edito de Ciro, rei da Pérsia, que permitiu aos judeus retornarem a Jerusalém e reconstruírem seu templo, em aproximadamente 538 anos antes de Cristo. O Edito de Ciro é mencionado no primeiro capítulo de Esdras e foi uma reviravolta significativa para os judeus exilados, pois marcou o fim de 70 anos de cativeiro na Babilônia, conforme predito pelo profeta Jeremias. Jeremias capítulo 29, versículo 10. Culturalmente, os judeus que retornaram encontraram uma terra que tinha sido habitada por outras pessoas durante sua ausência. Havia uma necessidade de reafirmar sua identidade e restabelecer suas práticas religiosas. A construção do altar e a celebração das festividades eram maneiras de reavivar a fé e fortalecer a coesão social entre os retornados. Os sacrifícios diários e as celebrações festivas, como a festa dos tabernáculos, não eram apenas rituais religiosos, mas também atos de resistência cultural. Em um ambiente onde eram minoria e tinham que lidar com a oposição de povos vizinhos, esses atos reafirmavam sua fé e compromisso com Deus. O uso de cedros do Líbano e a supervisão dos levitas na construção do templo mostram uma continuidade com o passado glorioso de Israel. A escolha de materiais e a organização do trabalho refletem um desejo de recuperar e manter a herança cultural e religiosa. Os sentimentos mistos de alegria e tristeza na celebração do lançamento dos alicerces do templo destacam a complexidade da restauração. Enquanto alguns celebravam o progresso e o renascimento, outros lembravam-se do esplendor do passado e lamentavam a perda. Esse contraste emocional é uma lembrança de que a restauração não é apenas um processo físico, mas também emocional e espiritual. A narração desse capítulo de Esdras, com suas nuances de devoção, resistência e memória, oferece uma rica tapeçaria de significados. O povo de Israel, ao reconstruir seu altar e templo, estava não apenas restaurando edifícios, mas também sua identidade, fé e comunidade. Este capítulo nos ensina sobre a importância da adoração comunitária, da fidelidade às tradições e da resiliência diante das adversidades. É uma poderosa lembrança de que, mesmo em tempos de perda e dificuldade, a fé e a perseverança podem levar à renovação e à esperança.